E aí, pessoal, beleza? Vamos agora encher a sala de aula, né? Esse vídeo, ele pode ser visto por você agora ao vivo, ou pode ser visto mais tarde. Ele vai ficar aí gravado para você. O ser humano, primeiro, ele não consegue ver que toda a resposta da sua prosperidade, de abundância na vida dele, ele tem um exemplo na natureza. E a natureza, né, elas nos mostram a grandiosidade de Deus, né? E que tá tudo aí para a gente ter como exemplo. Mas a nossa vida é tão corrida e que a gente faz ela corrida, a gente faz uma narrativa para ela, né? E aí você não consegue ver os detalhes. Você não vê nos detalhes que estão fora. Vai ser, por favor, só um minutinho. Aqui botou o saco da vela, saco do tirante, porque tá lacrado. Tá, beleza, obrigado. Então, desculpe aí, pessoal. Desculpe, Marcel Gonçalves e o Paulo. Então, como eu estava dizendo para vocês, a natureza nos mostra toda a extraordinária coisa que ela é. E ontem eu tinha falado para vocês que a Terra era sem forma, né? E Deus pegou aquela confusão toda e transformou, aquele caos, né? Transformou no que a gente vê aí. E aí, quando ele transformou nessa arte, ele fez esses pontos, que são as térmicas. E que a gente, quando vai voar, baseado nas térmicas, a gente só vê algumas partes. Quais são as partes que a gente vê? A gente vê, para quem voa, a nuvem. Para quem não voa e está começando agora, não entende de nuvem, não entende que tem um caminho do chão até a nuvem. Esse elevador, que é o que a gente usa para poder ficar alto, o extraordinário, ficar mais alto, as pessoas só vê. Às vezes o iniciante não consegue ver, ele quer voar, mas não sabe que tem descendente e ascendente, que pode provocar fechamentos. E também o iniciante vai evoluindo, ele vai para o segundo nível, o terceiro nível, e ele começa a entender que tem umas bolhas. Mas aí tem um outro nível de pilotos que aproveita essas bolhas. Mas eles aproveitam essas bolhas já no contexto, assim, vamos botar assim, dos resultados. Uma nuvem, um urubu, mas ele não consegue pegar, de repente, as bolhas se não tiver urubu e se não tiver nuvem para indicar. O que eu quero dizer para vocês é que o invisível é que vai te deixar o extraordinário. Se você quer ser de alta performance, né, que é as nossas lives desde 2020, a gente tem colocado uma família blindada. Mas a família blindada, ela precisa ser de alta performance. E alta performance, o cara de alta performance, alguém, um piloto em qualquer área, para ser de alta performance, ele precisa de quê? Ver o invisível, né? Ele precisa ter fé, precisa acreditar. E aí ele tem que acreditar em quem? No estudo de antigos. Ali tem uma bolha, ali tem uma bolha, ali uma nuvem explica. E ele vai aprendendo esses conceitos. E aí o que eu ontem falei? Que se você não entender o nascimento, os princípios, o céu pode estar azul, pode não ter nuvens, não ter urubu, mas se você saber os princípios, você vai ter resultados, porque é o invisível. Então, a bolha, né, ela precisa crescer. Para isso, ela precisa de 2 itens. Presta atenção, 2 itens. Para você crescer, às vezes você precisa ir para o vale, para depois ir para o pico. A mesma coisa é a natureza.
A natureza ela precisa do frio e do quente para formar uma bolha. Mas o quente ela é ajudada pelo sol. Né? Não sei se dá para ver. Solzinho aqui. Ó. Esse sol, ele aqui na Terra, ele que vai fazer toda a sua movimentação de nascimento, de crescimento, as árvores, sabe? Tudo é baseado nesse sol. Esse sol, ele irradia claridade da vida durante o dia e a noite. E esse sol, ele faz um aquecimento. Quando ele toca em algumas regiões, ele aquece. Então, se o terreno, a área onde ele está batendo o sol, ele for áreas escuras, então, se for áreas bem escuras, ele aqui aquece muito mais do que uma árvore. Não quer dizer que ele não aqueça a árvore. Nas partes de manhã cedo, se vocês observar algumas nuvens saindo da floresta, quem tem floresta perto aí, que voa perto de floresta, você vai ver aquelas nuvenzinhas saindo da floresta. Então, na parte da manhã, a floresta ela dá o orvalho, ela sai as nuvens, as térmicas. Mas depois que o sol vai subindo, né, do leste até chegar bem no nosso, aqui a 90 graus, ele vai irradiando um calor. Ele vai irradiando calor e aí ele aquece o chão. Então, isso é física, né? Se você tem calor no chão, por quê? Porque aquele chão é escuro, ele absorve mais energia. E esse chão absorvendo mais energia, ele absorve calor. Só que esse calor, que a bolha vai crescer aqui, ó. A bolha vai crescer ali, ela ainda está presa no chão. É presa no chão. E aí o sol bate aqui nesse local e vai esquentar. E aqui, né, acaba, quem já entrou em floresta, é frio. Então, precisa existir esses dois fatores, o quente e o frio, para liberar uma térmica. Pode ser um arado. O arado, por quê? Ele tem vários buraquinhos. Quando aquela máquina, né, o trator passa, ele faz o arado, ele faz vários buraquinhos. Aqueles buraquinhos ali, se você botar a mão ali, ele está quente. A parte de cima está frio. Então, arado, galpão, fábrica, cidade, tudo que tem concreto, é escuro, é terreno escuro, queimadas, eles são parte de um aquecimento maior. Só que, como eu te falei, precisa desse fator que é o calor, que a gente chama de fonte geradora, e o gatilho. O gatilho é a parte fria. Sem essa aqui, ela não solta. O calor fica preso no chão. Então, como é o efeito disso? O efeito é que isso aqui vai crescendo, sabe? Ele vai crescendo essa bolha. E o vento, ele vai vir aqui, ó. Quando o vento passar aqui por dentro das folhas, e as folhas, elas viram uma serpentina. Quando eles passar aqui, o vento que estava quente, porque o calor está em toda a terra, e esse vento está vindo frio. Quando ele vem frio, ele passa por dentro da floresta, e aí ele corta, sabe? Ele vai cortando. Vou botar aqui uma imagem melhor. Então, o vento vem e corta. Eu botei aqui a curva, mas ela corta na mesma altura. Corta aqui a bolha e essa bolha sobe.
Então isso quer dizer o seguinte, se você estiver voando, você não precisa de nuvem. Você precisa, na hora que você estiver decolando, ou antes da rampa, você pode observar 3 ou 4 locais. Ou na hora que você subir a sua rampa, você vê uma pedra, floresta, você já vai observar. Opa, do lado esquerdo da rampa tem uma pedra, tem um arado, tem um queimado, e tem uma floresta, tem uma lagoa, tem o que for, mas tem que ter essa diferença de temperatura. Então quando você chega na rampa, já fica de olho. Então eu, normalmente, quando eu estou na rampa e sei as rampas que tem pedra, eu já vou analisando, eu procuro saber o momento que essa bolha solta. Qual é o momento dessa bolha solta? Na hora que você procura, aqui ó, a pedra está aqui, uma pedra grande e cheia de floresta aqui ó. E aí você está aqui na rampa para decolar o seu parapente. Quando você vai decolar, antes de decolar, para você não fazer um prego, você tenta observar um coqueiro, uma árvore, e ela balança muito nessas bordas do lado de lá. Aí você começa a observar ela balançando e tem hora que ela não balança. Então nessa hora que balança a folha, é na hora que essa pedra está tendo o sol, ela aquece, ela libera por causa desse frio. Ou porque também tem uma floresta aqui embaixo, e esse vento passa aqui, passa por dentro da floresta e libera essa bolha dessa pedra. E quando ela libera, a bolha ela vai se deslocar. Desculpe, essa pedra, essa árvore, e essa, você está aqui para decolar, e essa pedra, quando o vento vem frio, corta, passa pelas serpentinas, que é das folhas, e ela libera, que é essa pedra aqui, quando ela libera, essas moléculas de ar que vai subir, ela passa pelas folhas. E aqui você observa que as árvores fazem esses movimentos. Quando faz esse movimento, você, cara, ali tem uma bolha. E qual é a intensidade dessa bolha? E qual o tempo que ela leva? Você tem que ter um relógio. Então você vai ficar sentado, e aí quando a árvore começar a balançar, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ela baixa. Aí, conforme o sol vai chegando para meio-dia, essa intensidade ela dá encurtada, que a gente chama de ciclo. Então, quando você vê lá embaixo a árvore balançando, e aí você conta de novo, 1, 2, aí você vê que cada vez que vai chegando no meio-dia, o tempo que leva dessa árvore balançando é mais tempo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar ligado com um parapente armado, e o ideal não é você decolar na hora que ela está balançando, porque você já pode pegar ela, às vezes, na rampa, te arrastar. Então o que você faz? Você já vê o ciclo, e quando ela começa a balançar, que não chegou na rampa, balançou lá. E aí você já imagina, né, que vai se deslocar, você já puxa o seu parapente e entra em voo. E aí você entrando em voo já vai pegar ela na saída e subir. E aí você já sabe que antes você deu uma contada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. E ela para de balançar. Então quando você entrar na térmica, e começou a subir, aí você 1, 2, e aí para você ganhar a altura mais rápida, a gente faz um S. 1, 2, 3, 4, é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai no final. 7 você já enrosca. Ou faz curvas para dentro, um S para dentro, isso na rampa. E aí você decolou. Agora eu quero fazer tirada aqui, eu já conheço a minha área. Então lá no alto, quando você já estiver no alto, quando for você está enroscando, você já tem que estar com seus olhos abertos, além de tomar conta da vela que ela está balançando, você precisa estar enroscando e fazer um mapeamento.
e você já começar a botar o seu olho para ver partes escuras com floresta, parte escura com floresta, e memorizar na hora que está enroscando. Quando você quiser sair dessa bolha, você já imagina, né, que aquele local, aquele arado, aquela floresta, ela já tenha. E qual é a tua garantia de você sair e ir lá e conseguir pegar? Altura e alinhamento. Só que aí eu não vim hoje para falar de alinhamento. Alinhamento é uma coisa extraordinária, mas eu preciso falar das fontes geradoras de gatilho. Mas eu vou ter que dar um toque. Então, na hora que você sair para ir naquela térmica que você imagina que ela vai soltar, independente de nuvem, independente de urubu, é você sair numa linha do vento, não em diagonal. Se você tiver uma linha, enroscou e saiu numa diagonal, o que vai acontecer com o seu parapente? Você vai afundar igual um prego. Porque entre essa linha e essa linha, onde tem uma linha de térmica, existe as descendentes, que aí não é o caso da aula de hoje. Mas tudo tem que ter, né? Então, mas você precisa sair numa linha. Então você tem que enroscar e sair numa linha. Se você é um cara de lift, você pode decolar e ficar no lift e procurar esse chão mais escuro, arado, galpão, mas desde que ele tenha o quê? A floresta, uma lagoa, alguma parte fria, uma pedra com uma floresta, no qual, e você fica aqui, ó. E aí quando você sai para o ataque, nunca saia do lift em diagonal, nunca saia de um lift ou de uma térmica em diagonal para buscar outra térmica. Cara, se você fizer isso, você vai afundar tremendamente. Pode ser até que você consiga, mas tudo que você ganhou você vai perder. Então você precisa entender também de alinhamento. Mas a gente está aqui para falar do chão. Então vamos lá. Esse chão, você vai sair em alinhamento. E o que você vai fazer? Você, quando estiver voando e estiver passando nessa área, que provavelmente seja um lugar de térmica, e você está num alinhamento, porque a bolha, quando sai daqui, ela vai sair na sua direção. Alinhamento, ela não vai para lá nem para cá. Ela vai sair na direção que o vento é igual um balão de encher. Se um balão de encher de gásinho você solta, ele vai subir e ele vai de acordo com a linha do vento. Ele não vai para lá nem para cá, ele vai fazer uma linha. Então você precisa entender disso. Então você tem que já estar indo na direção da bolha, esperando que ela também vá na sua direção. E o que você vai fazer? Se você por acaso chegar e ela não tiver, você tem que chegar alto, porque a garantia é a altura, você vai passar por ela, e aí você imagina, se tiver vento, você não precisa ir até em cima do terreno. Presta atenção, se a bolha ela está se deslocando porque tem um vento, você precisa chegar até aqui, ó. Se você chegou aqui, deu uma pontada e ainda não pegou a bolha, é porque ela ainda não soltou. Aí tem duas formas de você fazer. Você voltar pela essa mesma linha, fazer uma curva, um cavalinho de pau, e voltar por essa mesma linha, porque pode ser que ela já soltou e tá indo por essa linha. Então você precisa, agora vamos supor que você está baixando, estava com 700, 800 e está baixando e não está. Aí o que você vai fazer? Uma coisa que eu tenho ensinado, que eu chamo aqui no Brasil de cesariana da bolha, da térmica. Essa térmica, ela precisa de um tempo para crescer e ser liberada por essa fonte, por esse gatilho. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai tentar encontrar sua sombra. E baseada na sua sombra, você vai fazer um S nesse terreno com a sua sombra. E aí você volta na mesma linha, que essa sua sombra será o gatilho para liberar antes, para você não ter que esperar o ciclo da natureza. Tipo, quando a gente nasce, né? A gente, ser humano, nasce há 9 meses. E hoje tem a cesariana, que tira o bebê com 8, 7 meses, quando tem algum problema,
é retirado antes. Você consegue fazer isso, você voando, você no movimento da sua sombra, naquele terreno, você consegue fazer esse S, você tem que ter visão, por isso que o nosso, deixa eu afrouxar aqui um pouquinho, o nosso curso CAP, esse segundo aqui, ó, ele ensina, dentro do curso CAP, além de ensinar essas coisas que eu estou passando aqui, ele tem a visão de águia. Dentro desse curso tem vários cursos, que é visão de águia. Cara, não adianta você voar, sabe? E você não ter uma visão longa. Se você não tiver uma visão longa, de enxergar o longe, você não vai ver um urubu, você não vai ver a sua sombra lá embaixo. Você precisa, então existe um curso que a gente dá, que também eu dou alguns conteúdos de graça para fazer a sua visão, sabe? Ela virar de águia, visão longe, que são exercícios também que a gente passa. Se alguém aqui que está ouvindo essa live tem algum problema de vista, alguma coisa, pode me dar um toque, eu mando os conteúdos de graça para melhorar a vista. Por exemplo, eu usava, quem me conhecia, eu usava um óculos de 3 graus. E aquilo para mim era incômodo, cara. Sabe? Você tem que botar e ver, e na hora que botar um telefone e ver. E aí, lá na Europa e aqui no Brasil, eu consegui algumas pessoas que ensinam a ter olho de águia fazendo exercícios. E depois desses exercícios, eu não precisei mais. Enxergo de longe, enxergo de perto, enxerga que você... E esse exercício eu implantei também no curso CAP, porque eu sei que se você não tiver uma visão boa, não vai adiantar nada. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então eu preciso que você tenha uma visão boa para você fazer esse S e fazer essa cesariana dessa bolha. Quando você faz essa cesariana na bolha, você sempre está nessa faixa aqui, a gente imaginando que o vento esteja para cá. Quando você faz isso, uma hora essa bolha solta, cara. Não tem como não soltar, sabe? Aí você enrosca e aí você não, a partir de agora, sabe? Como filho de um criador, sabe? Você é a imagem do filho do criador. Você tem que entender que você, quando nasceu, você nasceu com luz, cara. Você é luz. Só que quando você cresce e vai crescendo a sua vida, né? Com seus pais, as circunstâncias, essas pessoas, as pessoas, elas vão tirando o teu foco de quem você é verdade. Quem você é verdade. Quem é você verdadeiramente. E aí vão dando narrativas para a sua vida. Ah, você não consegue, você não pode, você não consegue ficar mais de 1000, você não consegue ir longe, você não pode voar de parapente. As pessoas vão dizendo que para você, o que você... Porra, e você não tem uma identidade. A identidade, ela tem que ser clara. Eu sou filho do Criador, posso tudo, cara. E eu ainda tenho condições de criar. Que esse é o grande lance. Por exemplo, esse telefone que alguém criou, essa folha alguém criou, esse lápis aqui alguém criou, e tudo, a selete alguém criou, o parapente alguém criou, e a gente também tem que criar alguma coisa. E aí, nessa criação, você pode ir lá e liberar essa bolha, porque Deus, ele te liberou todas as promessas. E uma das promessas é: conquiste o mar e o céu, cara. E a gente tá fazendo isso. Só que a gente tem que conquistar mais ainda, sabe? Ficar mais alto e mais longe. Fazer mais conquista. Porque tá autorizado. Não tem nada. O limite está dentro da gente. Não, eu não vou, eu não gosto de fazer lift. Ok, beleza, mas você está liberado para conquistar o mar, o céu e a terra. Então isso é uma promessa. E Deus, ele não é mentiroso. Agora, se você não quer pegar essa promessa para você, você não precisa nem ficar nessa live, porque aqui você vai ficar alto. Beleza, então você veio aqui, fez a sombra, tá vendo? A sombra aqui na minha cabeça. Isso aí você consegue chegar com a sombra do seu parapente lá naquele terreno preto e você mesmo fazer o gatilho. Se lembra aqui que eu falei do vento? Você precisa do vento, sabe? Para cortar a bolha, que a bolha está crescendo. Tudo isso. E aqui não.
você consegue você mesmo nesses movimentos. Então, assim, para dar uma fechada, para vocês entenderem, vocês precisam entender dos terrenos pretos, escuros. E o que é mais legal? Quando você voar, você estiver alto e você quiser ir mais longe, porque mais longe você tem que encher o tanque, você não vai precisar do gatilho. Você não precisa do gatilho, cara. Você é o gatilho. Você é a imagem e semelhança do Criador. Então você pode criar uma bolha. Então você não precisa. Se você encontrou um pasto, uma pedra sem árvore, um arado ou um galpão sem floresta, uma cidade sem nada, você faz a térmica liberar, usando a sombra do seu parapente. Isso. Aí você não precisa, caramba, ali não tem arado, ali só tem um arado, só tem uma fonte geradora, o terreno é escuro. Bate palma. Pode ir lá na direção, vai e começa a já entrar no terreno, no S, e volta no terreno no S e vai fazendo na mesma linha, porque quando a bolha brotar, ela vai seguir a linha do vento. Ela não vai nem para a esquerda nem para a direita. E aí você vai subir essa bolha. Agora, você também tem que entender que a gente está falando de terra, né? Os tipos de terreno. Eu falei aqui do tipo de terreno. Agora, o sol, um ponto importante, o sol, ele sempre vai ficar mais forte quando ele está 90 graus. Então, geralmente aqui, ó, o solzinho está aqui e ele vai bater aqui. Então aqui deve ser 45 graus. Conforme ele sobe, esse ângulo 90, ele esquenta mais rápido. Isso te ajuda aquela bolha ser mais constante. Por isso que geralmente a gente decola 11h30, meio-dia, 1 hora, que aí já está aquecido e está extraordinário. Mas tem o seguinte, os terrenos assim, ó, como eu mostrei ontem, eles têm, mesmo no horário menor, ele já bate aqui, ó, a 90 graus. Ele vai subindo e vai batendo nesses pontos em 90 graus, porque o terreno está aqui. Então ele já bate 90 graus. Então você pode começar entender que se o sol estiver fraco, você vai ter que procurar regiões onduladas. E essas regiões onduladas, você tem que observar aqui esses pontos. E aqui a bolha vai sair com mais facilidade do que aqui. Então, se tiver um espaço, onda, tenta nos terrenos procurar essa parte aqui, ó, que ela vai ser, não estou dizendo que aqui não esteja, mas aí você vai ter que esperar o sol vir aqui, meio-dia, para de repente bater aqui os 90 graus. Você precisa sempre ver o ângulo do sol em relação ao chão. E aqui a gente considera a alta performance. Quando você voa e está merrecando e precisa de uma condição forte para subir, você vai em morrinhos, né? Em morrinhos onde o sol está batendo ali, e esse sol, quando bate, ele vai aquecer muito mais rápido. E se você chegar lá fazendo um S ou querendo fazer um lift ali, você mesmo vai liberar as bolhas para você. Então, vamos assim, quem está nessa live agora, a gente entende que durante esse processo de bolha, você precisa aprender o alinhamento. E amanhã eu devo falar de alinhamento para vocês, beleza? Hoje à noite que eu devo fazer uma live sobre as viagens, né? O tour, como conseguir, como você
um mero mortal que não acredita em você, que você é filho do Criador, consegue fazer uma viagem, ficar 15 dias. Eu vou dar uns bizu, além de mostrar o ambiente, o extraordinário, hoje à noite, numa live. Hoje à noite? Não sei não, cara. Não sei não. Hoje ou amanhã. E sabe porque eu me lembrei que eu estou fazendo um curso de marido irresistível. Não é marido irresistível para ser bonitão, é marido irresistível a não trair, a ser marido, um cara bom, um cara maneiro, um cara estável, um cara que ouve a esposa. Esse é o curso. Beleza, maneiro pra caramba. Mas vamos voltar aqui. Quando a gente entender que essas bolhas precisa de uma estratégia, isso é o conhecimento. Agora, eu preciso de uma estratégia de alinhamento, como eu faço as transições. Aqui, eu não quero voar o tempo todo nessa linha. O meu objetivo é um pouco mais diagonal, esquerda e direita. Aí, amanhã, eu vou dar esse bizu. Como você faz o alinhamento, tá? E o bizu para como passar de um alinhamento para o outro. Fazer a transição, né? Nos campeonatos, geralmente, eles nunca botam no alinhamento. Quando bota em transição, em diagonal, é para derrubar metade dos pilotos e só os caras que tem visão e conseguem que chegar lá. Mas se você anda com pessoas que merrecam, se você anda com pessoas que só gostam de lift, se você gosta de pessoas que gostam de pousar e decolar e pousar, nada errado quanto isso. Mas a sua mente, a gente chama de metanoia, ela vai ficar presa nesse conceito, entendeu? E aí até um dia você vê um cara passando, você, tem um extraordinário? Tem um extraordinário. E aí você, não adianta naquele ambiente você dizer para mim que você vai crescer. Você vai ter que ter um mentor. Então a gente tem o nosso curso CAP, tem você procurar um outro mentor, e aí esse mentor vai abrir, serrar a tua cabeça e colocar coisas extraordinárias que você faz, caraca, como eu não vi isso. Beleza? Então quem está nessa live aqui, e esse tipo de voo de térmica, ele faz muito fechamento, ele faz colapso, que vai ser uma outra live. Então vai ter, durante o voo, você vai ter fechamento, você vai ter colapso, você vai ter problema durante esse período. Por quê? Se lembra de Deus? Deus chegou acho que para Moisés e falou assim, tira meu povo e leva mas tem que passar, para ir para a terra prometida, que é lá a nuvem, precisa passar pelo deserto. Então tem que passar correndo e tem que saber passar, não pode passar reclamando, beleza? Então eu vou falar para vocês dessa passagem mais rápida, do alinhamento, numa outra oportunidade. Então, quando a gente voa nessas condições, há muito fechamento. E você precisa fazer uma revisão nessa vela. Essa vela pode, na hora, abrir, e na hora que ela fechar, ela pode rasgar, ela pode arrebentar uma linha. Então, quem tiver nessa live, nossa revisão aqui é R$380. Então, para quem está nessa live, diz que assistiu, por isso que eu boto no final, ela vai ficar para você fazer por 250. Uma revisão geral para ajudar os pilotos que querem entrar nesse mundo de térmicas, de distância, e isso vai acontecer, fechamentos fortes. E aí você precisa estar o parapente organizadinho. Beleza? Então tá a dica. Uma outra coisa, a gente está programando a partir desse mês de setembro que passou para a Copa um tour em setembro do ano que vem. Então quem está interessado em voar nesses lugares aqui, nesses Alpes, né, franceses, italianos, suíços, e além de conhecer as cidades, porque não adianta eu te chamar para ir direto para a rampa para ficar o dia todo na rampa. Não, essa época que eu levo só escurece muito tarde, tipo 9 horas. Então a gente tem condições de acordar cedo, ir para aquela cidade,
conhecer a cidade, tirar foto da cidade, se quiser levar a esposa. Quando der meio-dia, 1 hora, a gente come alguma coisa e a rampa são fáceis de acesso. Te leva acho que meia hora até a rampa e dali a gente começa, ó. E aí eu no radinho, se o pessoal quiser, pum, todo mundo vai ver o extraordinário. O sobrenatural. E aí eu tô convidando você, né? A gente não tem muitas vagas, porque não dá para mim controlar muita gente. Então, se você tem interesse em ir nessa viagem no ano que vem, mas tem interesse, mas está com dificuldade, você me dá um toque ou assistir as lives em relação a isso. Como fazer para você ir lá, as estratégias para você ir lá. Eu tenho um sonho. Eu tenho pouco dinheiro, mas qual a estratégia que eu posso usar? E aí a gente vai trabalhando junto para você conseguir fazer essa viagem, beleza? E vai pagando parceladamente aí até chegar o dia, né? E quanto mais agora a passagem aérea comprar agora, mais barato fica, beleza? Então Deus abençoe a todos. Não esqueça que se sua vida está um caos, é só falar com o Senhor, que Ele transforma o caos em arte. Se você tá com algum problema, só comunicar com Ele, tá? Deus abençoe vocês. Amém para vocês aí. Tchau, tchau.